Olá, meus irmãos, bom dia, a graça e a paz de Cristo seja com todos. Estamos iniciando mais uma live nessa manhã de domingo, 17 de maio de 2020. Estaremos nesse momento acontecendo a nossa escola bíblica. Então vamos avançar para a glória de Deus. Assentado sobre o trono de glória, envolvido pelos anjos em adoração, Jesus, pois eu te quero, eu te quero, eu te quero. Eu te quero, Jesus, oh Jesus. Eu quero ver, Senhor, a doçura e o amor dos teus olhos, Senhor, pois eu te amo, 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 Senhor, pois eu te amo, eu te amo, meu Senhor, eu te amo, Jesus, pois eu te amo, oh meu Senhor, eu te amo, amado Jesus, eu te amo. Amém, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, bom dia a todos vocês que estão chegando para mais uma live da nossa escola bíblica dominical nesta manhã de domingo. Que momento abençoado, quero te ver, Jesus. Meus irmãos, nós estamos totalmente à mercê do Senhor, confiando no Senhor, precisamos a cada dia depender do Senhor. É isso que nós precisamos aprender a cada dia, a depender do Senhor. Nesse momento eu quero convidar você, juntamente com toda a sua família, para juntos orarmos ao Senhor, pedindo que Deus possa falar ao nosso coração nesta manhã, pedindo que Deus possa ministrar a sua palavra ao nosso coração, para que possamos ser, pela palavra de Deus, edificados, transformados a cada dia. Vamos então falar com o nosso Deus. Senhor Deus, eu quero te agradecer nesse momento, pelo privilégio, Senhor, de poder estar aqui nesta manhã para comunicar, para falar da tua palavra,
Palavra essa que é poderosa, que transforma, que edifica as nossas vidas e os nossos corações. Senhor, muito obrigado pela vida de cada irmão que está nos acompanhando nesse momento, os irmãos da Igreja Batista Manancial, da nossa congregação Batista Pão da Vida e todos os demais irmãos do Brasil, de São Paulo, espalhados pelo Brasil. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque a tua mão preciosa e graciosa tem estado conosco a cada manhã, a cada dia. Nós te louvamos e nós te agradecemos, porque reconhecemos, Senhor, que tudo isso vem de tuas mãos. Louvado seja o teu santo nome. Pai, abençoa-nos nesse tempo de escola bíblica, que possamos a cada dia, Senhor, depender mais e mais do Senhor. Pai, essa é a nossa oração, nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, meus irmãos. Daqui a pouquinho nós iniciaremos a nossa aula. Louve ao Senhor comigo. Teu toque em mim, tão puro é o teu amor. Desejo o teu calor. Quão lindo és,
Aleluias, graças a Deus. Deus é maravilhoso o tempo todo e Ele é lindo, meus irmãos. O nosso Jesus, Ele é maravilhoso. Nós podemos confiar no Senhor e colocar a nossa vida em Suas mãos, porque certamente Ele é um porto seguro para as nossas vidas. Podemos então confiar de forma absoluta a nossa vida aos cuidados do nosso Deus, ok? Então eu quero agradecer a você que está nos acompanhando nesta manhã. Agradeço aí, irmã Ivone, né, pela lembrança aí do aniversário da Elô. A Elô está completando hoje 8 aninhos, que bênção, né? E eu louvo a Deus pela vida da Heloísa, e a minha oração é que Deus continue abençoando a vida dela e que ela seja uma mulher segundo o coração de Deus. Obrigado pelo carinho. Nós vamos nesse momento ao estudo da palavra de Deus desta manhã. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia, porque você vai estar precisando aí acompanhar, né, nessa escola bíblica. Você precisa acompanhar com a sua Bíblia, né, o que nós estaremos lendo aí nesta manhã. E a escola bíblica desta manhã, o nosso estudo nesta manhã tem como tema leite ou alimento sólido. É uma questão interessante na nossa caminhada cristã. E eu gostaria de convidar você a ler Efésios capítulo 4 e o versículo de número 15. Tá? Então a palavra de Deus diz assim, nesta manhã, meus irmãos: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quando nós falamos sobre leite ou alimento sólido, logo vem à nossa mente uma criança, um bebê, uma criança recém-nascida, né? Como que é a alimentação dessa criança e como que é o desenvolvimento dessa questão alimentar desta criança no decorrer dos dias, dos meses e depois dos anos. Eu quero, antes de entrar propriamente no conteúdo, no teor desta lição, que é importante para as nossas vidas, classificar, só para nós entendermos um pouquinho a questão da alimentação. Nós temos pelo menos 4 grupos de elementos que são assim classificados, tá certo? O primeiro grupo é classificado como energéticos, tá certo? E quem são os alimentos que recebem essa classificação? São aqueles que são responsáveis por gerar energia para o trabalho do corpo. São as farinhas, por exemplo, massas, batata e outros, os cereais e os óleos vegetais. Ok? Então esses recebem o nome de energéticos. Por outro lado, nós temos um outro grupo de alimentos que são denominados de reguladores. Como o nome indica, são aqueles que regulam o funcionamento dos órgãos e ajudam o corpo a funcionar como um relógio. São as frutas, verduras e legumes. Então essa classificação, a esses alimentos, eles recebem o nome de reguladores. Por outro lado, nós temos os construtores. São os alimentos que ajudam a formação, o crescimento e a construção dos tecidos. São aí as proteínas e o leite, né? Fazem parte desse grupo. E por último, nós temos os energéticos extras, que são as gorduras, óleos e açúcares, né? Esse, numa menor proporção, deve ser ingerido, ok? Pois bem, olhando para essa questão, eu tenho uma pergunta para você nesta manhã. Você prefere o leite ou o alimento sólido? Qual é o mais nutritivo? Qual é a diferença entre ambos? Qual é a diferença? Então você precisa, nesta manhã, pensar a esse respeito. E é sobre isso que nós vamos estar falando nesta manhã.
Muito bem, então, falando, e agora nível de introdução, leite materno, crianças fortes. É o título de um artigo da revista sobre saúde, né, que traz orientação às mães sobre a necessidade de amamentar seu recém-nascido. O aleitamento materno preenche as necessidades orgânicas do bebê. Contém proteínas, imunoglobinas e substâncias imunizantes que protegem a saúde do bebê. Além disso, ele não será obeso e receberá anticorpos que lhe proporcionarão melhor saúde. Entretanto, à medida que a criança cresce, além do leite, outros alimentos começam a fazer parte da sua alimentação, pois o organismo necessita de outros nutrientes. São necessários alimentos dos vários grupos, como eu falei anteriormente, classificando. São os construtores, energéticos e reguladores. A criança passa a consumir alimentos mais sólidos que estarão construindo seu corpo, dando-lhe energia e regulando as funções orgânicas. Para se ter uma vida saudável, a alimentação deve conter tudo que o organismo necessita: carboidratos, proteínas, sais minerais, vitaminas e outros nutrientes. Sendo assim, a criança passa a se alimentar de carnes, legumes, verduras, frutas, ovos, massas, doce e leite também. O escritor da carta aos Hebreus viu um paralelo entre a alimentação de um bebê e a condição espiritual dos cristãos. E aqui, irmãos, é o ponto-chave importante para o nosso conhecimento e, ao mesmo tempo, a aplicação na nossa vida. Então, o escritor aos Hebreus escrevendo, né, e eu vou convidar você já a abrir a sua Bíblia em Hebreus 5, ele escreve e reprova aqueles irmãos, né? Aqueles irmãos, eles são reprovados por não terem crescido na vida cristã, por continuarem sendo como criancinhas, recém-nascidas, que necessitam de leite, não suportando ainda alimentos sólidos, ou seja, um ensino espiritual mais profundo. Eles não têm progredido na fé. Então veja lá, Hebreus capítulo 5, abra aí a sua Bíblia, em Hebreus, capítulo 5 e o versículo de número 11 ao número 14. Ok? Então veja lá o que diz a palavra de Deus, meus irmãos. Obviamente nós não sabemos, e só na eternidade nós teremos esse saber, esse conhecimento, nós não sabemos quem escreveu esta carta aos Hebreus, né? Mas sabemos que foi um homem que foi dirigido, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então veja só que palavra importante para nós nesta manhã. Hebreus 5:11 diz assim: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então veja que palavra importante para nós. Então, veja, a importância de nós compreendermos a palavra de Deus e avançarmos no conhecer. Então, veja, você, lá no início da sua caminhada, você deu um passo decisivo quando você aceitou a Jesus como seu Salvador e Senhor.
nasceu de novo e começou uma nova vida, como criancinha espiritual, né? Todos nós passamos por isso. Precisou do genuíno leite, ou seja, do ensino básico da fé, que lhe deu crescimento inicial. Mas agora Deus espera pelo seu desenvolvimento espiritual. Ok? Nós temos aí 2 Pedro 3,18, antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele espera nada menos que você chegue a ser conforme a imagem do seu Filho. Romanos 8, versículo 29. Então veja bem, você que já conhece os princípios básicos da vida cristã, você precisa seguir em frente a partir daí. Ok? Então nós somos desafiados, meus irmãos, a crescer. É inadmissível que uma pessoa que começou a vida cristã há 5 anos, há 10 anos atrás, continue sendo aquela criança. Ou seja, conhece pouco, mas muito pouco das Escrituras. Pelo tempo decorrido, nós precisamos saber mais, conhecer mais. Então eu quero falar agora com vocês, nesta manhã, o primeiro ponto que eu quero destacar é o resultado de uma dieta somente com leite. Qual é o resultado na vida de um cristão quando a sua dieta é a base de leite? Conforme o texto que eu acabei de mencionar, o versículo 11, que eu quero ainda ler para você, querido. Me permita ser repetitivo nisso, tá bom? A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. A primeira questão, o primeiro resultado de uma dieta à base de leite é a indisposição espiritual. É um fator que vai, sem sombra de dúvida, acontecer na vida daquele cristão. Porque ele está à base de uma dieta de leite. Ele vai passar a sofrer de indisposição espiritual. Então veja, a Epístola aos Hebreus mostra alguns perigos para a vida cristã. Um deles se encontra no final lá do versículo 11, né, que diz tardios em ouvir ou tendo preguiça de ouvir. Descuidado, né? É uma pessoa lento para compreender, uma pessoa descuidada da sua vida espiritual, uma pessoa preguiçoso ou preguiçosa, né? Nesse versículo, o escritor reprova os cristãos por serem duros de ouvidos para com as coisas espirituais. Ou seja, eles custavam a entender e praticar o que ouviam da palavra. A expressão tardios em ouvir significa enfraquecimento da capacidade espiritual, falta de energia espiritual, indisposição de espírito para receber, compreender e aplicar os ensinamentos espirituais à sua própria vida. Infelizmente, essa indisposição espiritual, esse enfraquecimento da capacidade espiritual, ainda hoje caracteriza a vida de muitos, mas de muitos crentes. Né? Então nós precisamos tomar, meus irmãos, muito cuidado com relação a isso. Né? Nós precisamos ouvir a palavra, compreendê-la e aplicá-la na nossa vida. Se formos tardios na aplicação, se nós demorarmos em fazermos isso, sofreremos consequentemente por conta disso. Além da indisposição espiritual, por conta de uma dieta à base de leite, a pessoa ainda vai sofrer de insuficiência no crescimento. Veja o que diz aí o versículo 12. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido.
Ok? Então, o escritor aos Hebreus chama a atenção daqueles irmãos, né, judeus, dizendo que eles já deviam ser mestre pelo tempo, mas ainda estavam numa dieta à base de leite, o que é lamentável para aqueles irmãos. A carta foi escrita, meus irmãos, essa carta de Hebreus, ela foi escrita para pessoas que já haviam sido salvas há algum tempo. O suficiente para terem crescido. Todo aquele tempo deveria ter sido aproveitado para aprendizado e progresso na vida cristã. Mas isso não aconteceu com aqueles irmãos. Eles até poderiam ser professores de Bíblia. Entretanto, continuavam sendo alunos primários. Crianças no conhecimento, na percepção das coisas de Deus e na prática dessas verdades. Não é uma pena? É uma pena. Nós precisamos olhar para a nossa própria vida, meus irmãos. O quanto nós conhecemos de Deus. Às vezes, a nossa vida cristã, e nós só vivemos a vida cristã na medida em que nós conhecemos a Deus. Então, quando nós temos um conhecimento superficial da palavra de Deus, o nosso cristianismo também é um cristianismo superficial. Nós precisamos compreender isso. Mas quando nós temos um conhecimento profundo e a cada dia esse conhecimento é aprofundado, o nosso relacionamento com Deus, como consequência disso, será também aprofundado. Desfrutaremos de intimidade com Deus. Então veja, uma dieta à base de leite, a pessoa passa a sofrer de indisposição espiritual, a pessoa passa a ter insuficiência no crescimento, eu colocaria aqui, passa a ser um anão espiritual, ok? Ou seja, aquele que não cresce, ok? Além disso, o terceiro ponto é inexperiência na palavra. Essa pessoa ela vai sofrer e ela vai deixar de ter experiência. Ou seja, o contrário de experiência é inexperiência na palavra. Veja o que diz o versículo 13 do capítulo 5 aos Hebreus. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Ou seja, os hebreus, aqueles irmãos hebreus, não haviam progredido no conhecimento da palavra. Eram bebês espirituais cujo desenvolvimento foi tolhido porque recusaram a instrução mais profunda das verdades bíblicas. O leite é nutriente para crianças. Mas aqueles crentes, não sendo crianças, eram incapazes de receber alimento sólido. E com isso se tornaram sem habilidade nas Escrituras. Não sabiam colocar em prática na vida diária o que aprendiam na Bíblia. Não tinham destreza no manejo da palavra. Meus irmãos, às vezes eu percebo, de uma forma geral, nesses 25 anos servindo a Cristo, que às vezes acontece o seguinte: na hora da ministração da palavra na igreja, né, eu já vi isso, tanto na condição de pastor, como de membro, de alguém que participava da igreja, né, quando chega a hora da palavra, as pessoas dormem, as pessoas vão ao banheiro, as pessoas passam a sofrer de uma falta de conformismo com a palavra, ela fica inquieta nos seus lugares, né? Outras pessoas participam dos cultos, mas não participam da escola bíblica porque não querem e não se sentem motivadas a aprender a palavra de Deus, né? Então elas continuam sendo crianças, bebês, se alimentando apenas do leite, né? E isso é interessante, por quê? Porque quando chega para ela um alimento sólido, ela não tem condições de digerir, ela não consegue compreender, né, o que a palavra de Deus está ensinando para ela.
ok? Então nós precisamos crescer, meus irmãos. Imagina você, uma criança recém-nascida com apenas 1 mês de vida, você fazer uma bela de uma feijoada, e particularmente, meus irmãos, eu amo uma boa feijoada. E imagina eu pegar essa feijoada que a Juliana fez com tanto carinho e eu compartilho com uma criança de 1 mês. Eu vou matá-la, porque ela não está pronta para receber aquela feijoada. Ok? Mas hoje, por exemplo, eu pego a Alice, que no próximo mês vai fazer 2 aninhos. Quando a gente faz uma feijoada, a gente coloca ali com um pouquinho de arroz, o feijão preto, o caldo de feijão, né, aquela carne, né, gostosa, cozida. A gente coloca ali a massa, né, e coloca na boquinha dela, ela come, ela acha uma delícia. Ela está crescendo. Ainda há a necessidade de amassar, a necessidade ainda de você pegar a banana, tirar a casca, entregar na mãozinha dela, porque ela ainda é uma criança. Mas quando ela se tornar maior, mais experiente, ela mesma vai pegar a banana, ela vai descascar a banana e ela vai comer aquela banana. Por enquanto ela está dependendo de nós para receber a alimentação diária. Veja, meus irmãos, todos nós passamos por esse processo, ok? Hoje nós conseguimos comer com as nossas próprias mãos, nós conseguimos identificar a melhor comida, aquilo que vai fazer bem para nós, aquilo que vai fazer mal. Então a gente escolhe. Então na vida cristã há esse discernimento. Quando você é uma pessoa experimentada na palavra, é uma pessoa que conhece a palavra, você consegue discernir entre aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade, aquilo que é mentira. Ok? Então, quando a pessoa está passando por uma dieta à base de leite, o cristão que já deveria estar bem adiantado, ser uma pessoa madura na caminhada com Cristo, mas quando ela está debaixo de uma dieta à base de leite, ela sofre de indisposição espiritual, ela sofre de insuficiência no crescimento, ela sofre de inexperiência na palavra e ela sofre ainda, em quarto lugar, de infantilidade espiritual. Você conhece algum cristão que parece um bebê espiritual, é infantil, não teve ainda conhecimento, não conseguiu progredir na fé? É essa pessoa. E veja só o que o escritor diz no versículo 13 de Hebreus 5. Olha só o que ele diz. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente, é uma criança, né? Na palavra da justiça. Por quê? Aí ele afirma, porque é criança. Então veja, crente criança é crente maturo, ok? Crente criança, que o escritor aos Hebreus, e ele está chamando esses cristãos hebreus, judeus, de criança, ok? Então crente criança é crente imaturo. Quais são as características de um crente bebê? Vamos pensar um pouquinho a respeito disso nessa manhã, meus irmãos? Quais são as características? Porque isso pode estar acontecendo na minha vida. E eu ainda não tomei conta, eu não estou ciente. Nessa manhã você vai falar, opa, eu estou agindo como um bebê. É hora de mudar, é hora de crescer. Então vamos crescer. Então, a primeira característica é incapacidade em se aprofundar na doutrina bíblica. Ela tem incapacidade, ela tem dificuldade. Ou seja, consegue apenas entender as verdades mais simples, ou seja, o leite. 1 Coríntios 3, 2. Olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 2. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Então essa é a palavra do apóstolo Paulo para os crentes lá de Corinto, ok? Uma outra coisa, uma outra característica de um crente bebê é instabilidade na fé. Instabilidade, ok? É levado pelos ventos de doutrina. Essa pessoa ela é levada por qualquer vento de doutrina.
Veja, irmãos, eu recebi essa semana, ou melhor, hoje é domingo, né? Então, recebi a semana passada um vídeo de um irmão que ele achou um absurdo, né? Um determinado camarada aí, que se diz pastor, vendendo máscaras invisíveis contra o coronavírus. Então você só tinha que depositar lá na conta dele R$300, uma oferta de R$300, e aí você se apropriava daquela máscara invisível, né? E ele fazia até o gesto, né, de colocar aquela máscara invisível, e aí você estava protegido do Covid-19. Então veja que absurdo, e é interessante. Quantas pessoas não depositaram essa oferta acreditando que ao fazer isso estão recebendo essa máscara que imuniza a pessoa do coronavírus? Então, pessoas que fazem isso, atendem a essas propostas, são bebês espirituais, são crentes bebês, ok? Então nós precisamos ter base, sustentabilidade na palavra de Deus. Nós temos que estar em Cristo. Então, nós não podemos ser levados por qualquer vento de doutrina, ok? Uma outra característica do crente bebê é o desinteresse pelas coisas espirituais. Encontra mais prazer nas atrações do mundo do que nas coisas de Deus. Ok? Essa é uma outra característica do crente bebê. Desinteresse pelas coisas espirituais. Uma outra característica desse crente bebê é o seu temperamento sensível e egoísta. Ofende-se facilmente e quer tudo ao seu modo, do seu jeito, ok? Então nós precisamos tomar cuidado com isso, ok? Que essa pessoa está se comportando como um crente bebê. E por último, uma última característica de um crente bebê é falta de frutificação. É apenas espectador e não participante na igreja em que congrega. Hebreus 10, 25. Então, essa é uma outra característica de um crente bebê. Ele não avançou no seu crescimento, ele não progrediu. Por isso, falta frutificação. E com isso, a consequência disso é que ele é apenas um espectador. É alguém que vai ao culto, ele só assiste o culto, ele não participa do culto, ele não ajuda na igreja local, ele não faz nada. Então, esse é uma outra característica de um crente bebê. Como que você se sente, meus irmãos, com esta palavra? Dá para você imaginar como os cristãos se sentiram quando o escritor aos Hebreus escreveu essas palavras que nós temos registradas na carta aos Hebreus, do capítulo 5, do versículo 11 ao 14? Talvez seja o que você está sentindo agora. Talvez você esteja irritado. Talvez você esteja falando assim, oh Deus, obrigado. Obrigado porque talvez eu estou precisando disso, eu preciso mudar, eu preciso crescer. Não sei em que estágio da vida espiritual você está, meu irmão. Se você já está bem avançado, eu quero lhe parabenizar. Se você está ainda no estágio inicial, eu quero lhe desafiar a avançar, a crescer, crescer e deixar as coisas de crianças para trás, ok? Uma indisposição espiritual, um crescimento insuficiente, sem experiência na palavra, um infantil espiritual tem sintomas de fraqueza espiritual, ok? Então, nós precisamos, rapidamente, se essa é a sua situação, mude a dieta, tá certo? Se você lê a Bíblia uma vez por semana, uma vez no mês, ou se você só lembra da Bíblia no dia do culto, aí está a razão pela qual talvez essa seja a principal razão pela qual você seja ainda um crente bebê. Ok? Então, nós precisamos a cada dia nos alimentar da palavra de Deus. Nós, como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos a cada dia participar de escola bíblica, nem que ela seja virtual, como é o caso aqui. Nós precisamos participar assiduamente, meus irmãos. Ok? Eu e você, nós não temos a obrigatoriedade de ir ao trabalho todos os dias.
Nós não temos a obrigatoriedade de respirar todos os dias, porque se não o fizermos, nós morreremos. Portanto, nós temos também a obrigatoriedade de ler, de estudar, de não faltar em nenhuma escola bíblica, de participar de seminários, de participar de palestras. Nós temos a obrigatoriedade de crescer espiritualmente. Ok? É nossa obrigação crescer. Pastor, o senhor está falando isso baseado em quê? Eu só vou te dar uma referência bíblica, além dessas que nós já temos aqui em Hebreus 5. 2 Pedro 3, 18. Antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um mandamento para nós. Nós precisamos crescer. Ok? E um outro sinal, irmãos, um outro sinal de que nós somos crentes bebês, só para fechar esse ponto, é quando nós achamos que já sabemos tudo. Esse é um outro sinal. Ah, eu já sei disso. Ah, eu já sei daquilo. Mas se você não pratica a palavra de Deus, você está sendo um crente bebê. Ok? Então, meus irmãos, nós precisamos alinhar a nossa vida à palavra de Deus. Não é Deus, em sua soberania, pegar a sua palavra e simplesmente alinhar a minha vida. Não, de forma nenhuma. Sou eu. O problema está aqui, em mim. O problema está no meu coração. É eu que preciso ser transformado e alinhar minha vida à vontade de Deus. Ok? Então esse é um desafio que nós temos. Então essa é uma dieta à base de leite. Agora eu quero falar para você, meu irmão, uma dieta à base de alimento sólido. Quais são os resultados? Qual é o resultado de uma dieta baseada em alimento sólido? Aí eu quero ler para você Hebreus 5,14. Olha só que interessante. Deixa eu voltar aqui para Hebreus 5,14. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ok? Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero destacar, uma dieta à base de alimento sólido, é a maturidade espiritual. Ok? Pois bem, na Bíblia, alimento sólido, como eu acabei de fazer menção, bem como leite, são figuras de linguagem usadas para facilitar o entendimento. A base leite indica os ensinamentos básicos. A pessoa fica só naquele ensinamento básico, no arroz com feijão, no sentido de, eu sei quem é Jesus, é o Filho de Deus, mas não sabe mais do que isso. Quem é Deus? É o Pai de nosso Senhor Jesus. Quem é o Espírito Santo? Né? É o Espírito que Jesus enviou depois que ele foi levado aos céus. Então, quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Ah, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são as três pessoas da Trindade. Mas não sabe mais do que isso. Então, é esse conjunto de conhecimento, mas só isso, limitado. Agora, falando, essa é a definição de leite, né? Os ensinamentos básicos, os rudimentos da fé. Alimento sólido, por outro lado, indica os ensinamentos mais profundos, tá certo? Os alimentos mais profundos, o conhecimento mais profundo da palavra de Deus, indica o discernimento das verdades espirituais. Uma pessoa que tem discernimento. A maturidade espiritual requer um crescimento cultivado com disciplina, com esforço consciente e constante. Ok? Lembra que eu falei agora há pouco? Você tem a obrigação de respirar todos os dias, todo o tempo. Nós temos obrigação de crescer em Deus todos os dias, em todo o tempo. Você deve buscar essa maturidade através da santificação, do conhecimento, né?
da palavra de Deus, crescer no conhecimento da palavra de Deus, da oração, da participação na igreja local, da escola bíblica, dos cultos. Se envolva, sirva. Pela participação também no amor e tudo mais. Nós somos chamados para fazermos assim. Então, uma dieta à base de alimento sólido, a pessoa ela tem maturidade espiritual. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, meus irmãos, é experiência. Ok? É o que o escritor está ensinando aí em Hebreus 5,14. O alimento sólido é para aqueles que, praticando os ensinamentos bíblicos, chegam ao discernimento do que é certo e do que é errado, do que convém e do que não convém. Na busca pela maturidade cristã, a obediência é questão de suma importância. É a prática da palavra de Deus que conduzirá o cristão à maturidade. Não tem outro caminho, meus irmãos. Esse é o caminho que obrigatoriamente, necessariamente, todos nós precisamos percorrer. Quanto mais se pratica a palavra, mais as raízes da vida vão se fortalecendo. E assim fica mais bem preparado para suportar as provações da vida. Lembra o que Jesus falou? Quando o vento vier contra a casa que foi construída sobre a areia, ou seja, aquela pessoa que vive à base do leite, o vento vem e pode derrubar aquela casa. Mas quando a casa está edificada sobre a rocha, quando a pessoa coloca a sua vida, alicerça a sua vida na palavra de Deus e cresce de forma sistemática, diária, a cada dia, então vem as tempestades, vem as pandemias, e essa pessoa continua firme em Jesus, porque está se alimentando de alimento sólido. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. É isso que Deus faz na vida de um crente, de um discípulo dele, que se alimenta diariamente da sua palavra, que ora e que assim a palavra de Deus está sempre presente em seus corações. Então nós precisamos seguir uma dieta baseada em alimentos sólidos, ok? O cristão maduro pratica a palavra e é por isso bem-aventurado, né? O que Tiago escreve, que nós precisamos não ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, né? E nós somos bem-aventurados quando nós praticamos a palavra de Deus. Terceiro ponto e último ponto, falando sobre uma dieta baseada em alimento sólido. O terceiro ponto é discernimento. O escritor aos Hebreus, aí no capítulo 5, versículo 14, ele ensina isso. O que leva você à maturidade cristã é o anseio pela santidade. É a consciência sensível que deseja discernir entre o bem e o mal. Lembra? Vou ler novamente, Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, ou seja, alguém que pratica a palavra, alguém que está em pleno exercício da palavra na sua vida, para aqueles que praticam, têm as suas faculdades exercitadas, é uma pessoa que lê, que estuda, que memoriza as escrituras, que assimila as escrituras. Essa pessoa tem a capacidade agora de discernir não somente o bem, mas também o mal. Por quê? Ela conhece e a cada dia ela cresce no conhecimento da palavra. Esse é um desafio, meus irmãos, para nós nesta manhã. Não basta você ter lido a Bíblia uma vez. Não basta você achar que já cumpriu com a sua obrigação e agora é só esperar Jesus voltar. Você e eu, nós temos a obrigatoriedade de ler, de estudar as Escrituras, a palavra de Deus, todos os dias. Todos os dias, meus irmãos. Essa
é a dieta da nossa alma, da nossa vida espiritual. Nós precisamos disso, você precisa disso, meu irmão. Eu quero lhe desafiar a isso, a tomar esse posicionamento nesta manhã. Pois muito bem. O que é discernimento? É a capacidade de separar o certo do errado, o verdadeiro do falso, a luz das trevas. Discernir é tirar o cerne. O cerne é a essência, o núcleo, o âmago, a parte central. Esse versículo 14 aí de Hebreus 5 deixa claro que o propósito principal do discernimento é fazer distinção entre o bem e o mal. É nessa direção que Jesus quer levar cada um de nós. Se você tem desejo ardente de santidade, se procura a obediência, se lê, estuda, medita em toda a palavra de Deus, você é um crente maduro, se você assim age, se você assim está fazendo. Muito bem, continue nessa dieta, fazendo essa dieta. Agora, cuidado. Entre o discernir o bem e o mal, é preciso estar com os sentidos bem exercitados para poder discernir entre a boa doutrina e a má doutrina. Há muitos lobos que se passam por ovelhas. Ok? Tem muita gente, meus irmãos, abrindo a Bíblia e dizendo assim disse o Senhor, quando Deus não disse nada. Por quê? As pessoas estão pregando aí um monte de bobagem e esquecendo-se de apresentar a palavra de Deus. Tem pregadores por aí afora que lê, talvez para desencargo de consciência, lê um trecho das Escrituras e depois vai embora e nunca mais volta para o texto bíblico. E tem muita gente, irmãos, aplaudindo esses pastores, pregadores e assim por diante. É lamentável. Nós precisamos, irmãos, atentar para a palavra de Deus. O que ela está ensinando. Ok? Eu me lembro, meus irmãos, do texto bíblico lá de Atos. E olha que o pregador que estava pregando não era pouca coisa não, irmãos. Era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava pregando e os bereanos, os crentes de Bereia, estavam acompanhando nas Escrituras o que o apóstolo Paulo estava pregando para ver se de fato o que ele estava fazendo estava de acordo com a palavra. Hoje tem muito cristão que vai à igreja e não leva sequer a Bíblia. Você acha que esse cristão é um cristão maduro? É uma pessoa que está se alimentando à base de leite ou de alimento sólido? O que você acha? Tire suas próprias conclusões. Nós precisamos, irmãos, compreender a importância de ter uma boa alimentação regrada, balanceada, ajustada para a nossa caminhada com Deus. Ok? Você concorda com o ditado popular que diz assim: você é o que come? Você concorda com esse ditado? Na vida espiritual, isso é uma verdade importante. Para ficar espiritualmente saudável, é necessário cuidar bem da sua alimentação. O seu crescimento depende do seu desejo pelo alimento sólido, encontrado nas Escrituras. Cresça em todos os aspectos da vida e em todas as coisas. Ou seja, você será o melhor discípulo de Jesus. Você será o melhor esposo ou esposa. Você será um filho ou uma filha melhor. Você será um cidadão melhor. Você terá a sua vida radicalmente transformada à medida em que você segue essa dieta sólida, balanceada. Você cresce em todas as áreas da sua vida. E você será bênção. Lembra da palavra de Deus para Abraão? Sê tu uma bênção? Nós só seremos bênção, meus irmãos, se nós seguirmos essa dieta, a base de alimento sólido,
ok? Nós só seremos bênção se nós tivermos maturidade espiritual. Nós só seremos bênção se formos experientes na nossa caminhada com Cristo, conhecendo, aplicando a sua palavra na nossa vida e tendo discernimento espiritual. Nós seremos bênção se seguirmos esses passos, porque eles são importantes. Eles precisam ser considerados na nossa vida cristã. Pois bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final e eu quero separar aqui 2 minutos para recapitular tudo que foi falado aqui nesses últimos 50 minutos. Ok? Um dos perigos da vida cristã é tornar-se tardio em ouvir. Esse é um dos perigos. O tempo depois da conversão deve ser usado no aprendizado e progresso na vida cristã. Nós aprendemos isso nesta manhã. No Novo Testamento, o leite é símbolo dos ensinamentos básicos, os rudimentos da fé. E para os membros da igreja, indica imaturidade espiritual. Aprendemos isso também. O crente criança é imaturo, tem a vida espiritual caracterizada pelo comportamento infantil, ok? Então nós também aprendemos sobre isso nesta manhã. O alimento sólido é símbolo dos ensinamentos mais profundos das Escrituras Sagradas. Indica o discernimento das verdades espirituais. E por último, o crente adulto é capaz de discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre a boa doutrina e a má doutrina. Amém, meus irmãos? Nesse momento, eu quero adorar a Deus com um louvor todo especial. E quero aproveitar que durante esse louvor, você deixe aí os seus pedidos de oração para que nós possamos orar logo após o louvor. Se for possível, você coloca aí embaixo aí na descrição aí dos comentários de onde você está assistindo essa live, ok? Coloque aí, eu estou no Pernambuco, na cidade tal do Pernambuco, ou em São Paulo, na cidade tal. Então coloque aí para a gente saber o alcance dessa live nesta manhã de domingo tão maravilhosa, tão especial que Deus tem nos dado. Eu estou vendo aqui alguns irmãos de São Paulo, louvado seja Deus pela vida desses irmãos, estamos juntos nos servir ao Senhor. É sempre uma alegria tê-los conosco, meus irmãos. Então vamos nesse momento adorar ao Senhor, com um louvor todo especial para a glória de Deus. Qual é o alvo da sua adoração? Qual tem sido o alvo da sua adoração nesse tempo de pandemia, de dificuldade? Como que você tem adorado ao Senhor? Senhor, eu vim aqui te encontrar pelo meu louvor, te exaltar. Eu pensei que muitas vezes as palavras deixam de expressar tua pessoa, que a minha vida te exalte, além do meu falar, Senhor. Que a minha vida te exalte, além do meu cantar, Senhor.
expressar tua pessoa, que a minha vida te exalte, além do meu falar, Jesus. Que a minha vida te exalte, além do meu cantar, Jesus. Oh, vem, Senhor Jesus. Oh, vem, Senhor Jesus. Tu que és o meu melhor amigo, o mais seguro abrigo, te amo. Tu que me ocultaste a tua face, Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós já temos aqui alguns pedidos de oração, certo? Vou estar lendo e ao mesmo tempo vou estar orando. Mas antes, meus irmãos, eu quero aproveitar para compartilhar com você que na próxima quarta-feira, tá certo? O estudo da próxima quarta-feira, que seria o nosso culto de oração e ensino. Então, na próxima quarta-feira, eu estarei falando sobre, dando continuidade àquilo que nós temos falado nesses últimos domingos e nas quartas-feiras também, que é uma sequência, Não sei se você percebeu, mas nós estamos trabalhando uma sequência aí de estudos, que edifica a nossa vida. Então, eu estarei falando sobre 5 atitudes que impedem o crescimento do cristão, ok? 5 atitudes que impedem o crescimento. Será o assunto da próxima quarta-feira. Então, convido a você a participar. E lembrando ainda que hoje à noite, às 18h30, nós teremos mais uma live, onde nós teremos o nosso culto sendo transmitido aqui pelo Facebook. Então, vamos orar, vamos falar com o Senhor nesta manhã. Senhor Deus, abençoa, Pai, o Matias. Visita, Senhor, a sua família, os seus amigos. Tenha misericórdia, livra-o, Senhor, de todo mal. Peço, Pai, que o Senhor visite também o irmão Moisés e sua família. A Francisca, Pai, que o Senhor possa ajudá-la a trabalhar a questão do tempo, a administração do tempo, Senhor, abençoa a vida da irmã Ivone, lhe dá saúde e também cuida de sua família. Abençoa, Pai, a minha irmã Fátima em São Paulo e sua família, em nome de Jesus. Pai, eu peço pelo Felipe, um rapaz que precisa te conhecer. Deus, salva ele. Ó Deus, alcança ele pela tua graça, a tua bondade, Senhor. Abençoa também a vida da nossa irmã Sônia e toda a sua família. Senhor, estamos diante de ti, Pai, nós colocamos todos esses pedidos em tuas mãos. Pedimos, Pai, que o Senhor visite também a Amélia, que foi diagnosticada com a Covid-19. Ó Deus, que se encontra nesse momento batalhando pela vida. Visita ela, Senhor. Tenha misericórdia. Abençoa também a irmã Luciana e toda a sua família, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por tudo. Pedimos também pela vida da Francilene, toda a sua família. Guarda, livra de todo mal. Quero colocar diante de ti, Senhor, todas as famílias da Manancial, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança. Coloco em tuas mãos, Senhor. Pai, abençoa que nesse dia eles possam estar juntos, celebrando a vida, mas conscientes da tua presença e obedecendo ao Senhor. Pai, eu quero te pedir também por cada irmão da nossa congregação Batista Manancial, que o Senhor possa cuidar, guardar e livrar. Senhor, cuida, Senhor, das nossas vidas. Senhor, tenha misericórdia da nossa nação,
Tenha misericórdia, Senhor, de todas as autoridades. Pai, que eles acabem com essa briga de poder e que eles possam legitimamente legislar pela causa do seu povo, do povo brasileiro. Deus, tenha misericórdia da nossa nação. Seja conosco. Toma, Senhor, toma todas as coisas em tuas mãos, porque eu sei que tu estás no controle. Tu és soberano sobre os céus e sobre toda a terra. Por isso, Pai, nós te rogamos, ó Deus, nesta manhã, porque não há ninguém comparado a Ti. Tu és único Deus, fiel e verdadeiro. Assim nós te rogamos, nós te agradecemos por tudo, ó Deus, no nome de Jesus. Desejo a todos uma semana abençoada na presença do Senhor, tá bom? Espero que Deus tenha falado aí ao seu coração através da sua palavra e que possamos estar firmes, meus irmãos, seguindo em frente, avançando para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida e a vida de toda a sua família. Um abraço a todos, um abraço virtual a todos. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha... Um abraço a todos, meus irmãos. Até breve.